Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Meus irmãos, é com muita alegria que a gente retorna aos cultos na casa do Senhor. Nós escolhemos em Deus uns mais tempo, outros menos tempo, mas em algum dia você fez uma escolha que foi entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ele vai muito além de uma religião. Na verdade, a nossa entrega ao Senhor Jesus, para que ele seja Senhor e Salvador, como tem sido ministrado sempre aqui, é uma mudança de vida, é um estilo de vida, é uma forma de viver, é um estilo diferente. Vai muito além de uma religião, vai muito além de uma filosofia, é um estilo de vida. E nós entendemos que esse estilo de vida, ele se faz necessário, porque nós somos um espírito que possuímos um corpo, que nele habita uma alma. E como Deus é espírito, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso cada dia me fortalecer e entender os propósitos de Deus. E um dos desafios é mudar a vida e buscar um novo estilo de vida. E esse estilo de vida muitas vezes traz saudade para a gente. Foi o que aconteceu nesses 13 dias, 15 dias que ficamos fora. Porque qual é a vida do pastor na igreja? Casa, igreja. Igreja, casa. E qual é a vida de você empresário, você ovelha? É casa, trabalho, igreja. Igreja, casa, trabalho. Os alunos, colégio, casa, igreja. Igreja, casa, colégio. E aí por diante. Porque isso é um estilo de vida. E glória a Deus, porque nós somos tocados para ter esse estilo de vida. Eu conversava com um irmão que ele dizia assim, agora nesse passeio que nós demos, ele falou assim, até eu entregar minha vida, ele é recém-convertido, eu vi um mundo tão mal. Eu andava com meu celular escondido, escondia as coisas, porque onde eu via tinha uma pessoa ruim, tinha alguém que estava planejando um assalto, tinha alguém. Quando eu entreguei Jesus, eu não vi mais. A minha cidade passou a ser uma cidade que não é mais perigosa. Por quê? Porque o estilo de vida dele mudou. Ele não frequenta mais aqueles ambientes onde ele participava e via as coisas acontecer. Então eu quero com isso dizer para você que é uma alegria muito grande estar de retorno, poder abraçar meus irmãos. Irmãos, quem tem uma vida há muitos anos como eu tenho, casa, igreja, igreja, casa, vocês literalmente é a nossa família. Então dá saudade de abraçar. Então não estranhe se eu chegar a te dar um abraço. E eu queria te pedir que você fizesse isso agora e desse um abraço para uma pessoa que está do seu lado. Você fica de pé e abraça essa pessoa e diga, você é meu irmão, não é meu primo não. Como eu estava com saudade de você. Como eu queria te abraçar. Eita glória. Esse é o povo que vai morar no céu, irmão. Esse é o povo que vai viver na glória. Isso tudo é uma passagem. Isso é um estilo de vida para chegar diante de Deus e viver eternamente. Aleluia. É isso mesmo, irmão. Louvado seja Deus. É tão bom as férias, mas é tão bom quando a gente volta, né? Glória a Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Que coisa boa. Mate a saudade do seu irmão. Vai ficando em pé que nós já vamos ler um versículo da Bíblia. Já se coloca de pé. Isso. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós teremos 3 noites de bênção aqui nesse lugar. Certamente o Senhor tem algo especial para a sua vida. E já começou. Desde o louvor, desde o início, Deus já começou a ministrar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. Por favor. Se você não trouxe Bíblia, busque num celular. E deixa eu compartilhar com você esse texto. Eu queria uma palavra para o primeiro culto das primícias, o primeiro culto do ano 2024. E foi essa que o Senhor ministrou no meu espírito. E eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo.
E enquanto você for ler aí, vai falando no ouvido dessa pessoa que está do seu lado. Diz, hoje Deus te pega. Fala assim, mas para melhor. Fica tranquilo. Vamos lá? Todo mundo encontrou? 2 Reis. Vamos lá no capítulo 8. É um texto bastante lido, né? Vamos reler aqui. Capítulo 8, já do versículo 1. Eu vou ler, você vai acompanhar aí. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurou a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde tu puderes. Corre, porque o Senhor chamou fome, a qual virá sobre a terra durante 7 anos. Levantou-se aquela mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu, e saiu com os de sua casa e habitou exatamente por 7 anos na terra dos filisteus. Vai prestando atenção. Ao cabo desses 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Porque ela foi, mas ela deixou sua casa e suas terras. Ficou 7 anos longe. Ora, o rei conversava ou falava com Geazi, aquele moço de Eliseu, o homem de Deus. O assunto era, conta-me, o rei falava para ele, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Por favor, me conta. Versículo 5. Contava Geazi ao rei como Eliseu restaurava a vida a um morto, há 7 anos atrás. Quando de repente a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, gritou, clamou e disse, ó rei, grito a ti. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse de Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher que eu estou te falando. E este é o filho a quem Eliseu lhe deu vida. Versículo 6. Interrogou o rei a mulher, e ela contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, uma autoridade do país, lhe dizendo, faze, restituísse-lhe tudo quanto era seu. Você pode dizer amém? E todas as rendas do campo. Presta atenção, igreja. Desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Feche seus olhos, por favor. Peça para que o Espírito Santo te conduza numa viagem agora. O tema da palavra que eu quero ministrar é restituição do que foi tirado. E eu sei que o Espírito de Deus já está te visitando. Ah, como ele vai trazer de volta aquilo que um dia o diabo levou. Não abra seus olhos, invoque a presença dele. Você tem autoridade para isso. Deixa o Espírito de Deus vir até você. Querido Deus, nós nos colocamos diante de ti. Ó Deus, nesses minutos que ficaremos aqui, apenas eu vou falar. As tuas ovelhas, Senhor, estarão ouvindo. Ó Deus, e que eu não seja irresponsável, que venha falar palavras que não venham do alto. Use esses lábios, Senhor, desse homem que carece de ti. E fala com cada um dos meus irmãos. Estaremos aqui, Senhor, 3 dias, 3 noites adorando ao Senhor. Primiciando o ano, oferecendo a ti o nosso louvor. Fala com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Pode sentar, meus queridos. Então Deus, o Espírito Santo me toca. Você não vai lembrar, mas quando eu ministrei na última primícia de 2022 para 2023, eu falei sobre primícia. Mas hoje o Senhor me conduziu de uma maneira diferente. Então quero que você se ajeite na cadeira aí, vamos entender que eu preciso da sua compreensão para que o Espírito ministre o que Ele quer ministrar. Irmãos, no capítulo 4 desse mesmo livro de 2 Reis, está toda a história dessa mulher de Sunem, a sunamita. Ali no capítulo 4, deixa eu explicar bem, presta atenção. O Senhor usa Eliseu, porque ele passava costumeiramente ali naquela cidade de Sunem, quando ele estava lá,
E aquela mulher começou a ver nele características de um homem de Deus. Está lá no capítulo 4. E ela sentiu no coração o desejo de construir um quartinho para ele, que desse o melhor para ele. Diz o texto que essa mulher era uma mulher muito rica. E fez o melhor, colocou a cama. Todo mundo prega, diz que é o básico, mas o básico era de excelência para Eliseu. E todas as vezes que Deus tinha um propósito na vida de Eliseu, que ele andava por Sinem, ele entrava naquela casa, subia para o seu lugarzinho e era tratado com o melhor da excelência, daquilo que Deus tinha para um profeta, para um homem que é entregue nas coisas de Deus, que abandonou a vida secular para se entregar nas coisas do Senhor. E passaram-se o tempo, Eliseu começou a sentir o peso da responsabilidade e da gratidão de fazer alguma coisa por aquela mulher. Ela já estava sendo abençoada pelo fato de estar cuidando de alguém. Assim como Jesus um dia foi cuidado por um grupo de pessoas enquanto ele andava na terra, fazendo o que ele tinha que fazer no seu ministério de 3 anos e alguns meses. Então ele sentiu no coração o desejo de retribuir não só a gratidão, mas de uma forma prática, alguma coisa na vida daquela mulher rica. E você sabe que a pessoa, quando é rica, você tem dificuldade de presentear. Porque o rico, ele tem tudo. E graças a Deus, principalmente o rico cristão. Você tem dificuldade de dar um relógio, por sinal eu ganhei um, você não tinha visto de relógio? Um relógio porque ele tem um. Uma camisa porque ele tem a melhor marca. E aí vai. Se você der um cartãozinho com R$200 para ele comprar alguma coisa, ele também tem mais de R$200. Enfim, muitas vezes, um forte abraço e um carinho num rico é o suficiente. Então, gratidão, Eliseu tinha o suficiente. Mas ele queria ser mais prático. Ele queria ser mais exato naquilo que Deus queria. E foi quando ele foi orar e percebeu que aquela mulher não tinha filho. Aquela mulher não tinha filho. Aí ele começou a imaginar. Você imagina uma casa sem filho, irmão? Imagina uma mulher que nasceu para ter filho. Por isso que eu sempre aconselho aquelas que, porventura, sempre eu falo e dou esse conselho, que a madre não abriu para um filho, adota. Porque nós fomos adotados por Jesus, por Deus, em Cristo Jesus. Somos salvos por adoção. Mas toda mulher quer ser mãe. Toda mulher quer ser mãe. E ele percebeu aquilo. E ele chega com ela e diz para ela que daqui a 1 ano tu serás mãe. Aconteceu mais ou menos naquele momento onde Sara ouvia que o anjo dizia que ela ia ser mãe. Aconteceu a mesma coisa com essa mulher, lá em Sunem, a sunamita. E de repente ele olha para ela, daqui a 1 ano você será mãe. Ele olha para ele e diz, eu não vou poder ser mãe. Olha para meu esposo, seu marido já era de idade. E já tinha passado o tempo de gerar um filho. Mas o profeta estava falando. A Bíblia diz, irmão, no texto lá, que passaram-se 1 ano, ela nasceu a criança. Ao longo do dia a dia, o seu pai sai para o cerrado, sai para a roça, sai para o local, tem até um nominho, como é que é? Não é para alqueire, não. Para um lugar lá. E estava num momento de muito sol. Diz o texto sagrado que a insolação matou a criança. Nesse momento, Eliseu já não estava mais em Sunem. Mas Geazi é de lá. Eliseu estava ausente. Por isso que Geazi estava contando ao rei local o que aconteceu quando Eliseu esteve lá com ele. Imediatamente a mulher chega com ele, com o esposo, e diz, não, corre atrás do profeta. Ela chega com o profeta pega, diz, Geazi, pega o meu alforje, e olha que autoridade, irmão. Era como se dissesse, pega o meu lenço e joga no corpo da criança que ele vai se levantar. Geazi obedeceu, pegou o alforje, chegou lá, colocou a criança, não sentiu nada. Ela imediatamente vai com ele, chega com o profeta e diz assim, eu te pedi um filho? Eu te pedi para ser mãe? Ei! Eu te pedi um filho? Aí ele se desloca até lá. A Bíblia diz que ele afasta todo mundo, sobe num cantinho, chega com a criança e fica em cima dele. Está escrito? 2 Reis, no capítulo 4. Nariz com nariz, boca com boca, olho com olho, mão com mão, peito com peito, corpo com corpo. Isso tem uma mensagem muito linda, irmão. Isso tem uma mensagem espiritual subliminar que mostra que a igreja que é unida, ela tem vida. Você pode dar um glória a Deus? Por isso nós temos que cultivar essa irmandade, esse apego, esse lado meloso que só os cristãos sabem como é que funciona. Então ele fica em cima daquele corpo e de repente o menino dá 7 espirros e ele vive. O menino foi salvo. Mas
vem uma fome. Ele profetiza que Deus ia vir um juízo sobre a região e viria uma fome sobre a terra. Corre para um lugar onde você vai sobreviver. E aí que se completa a história do capítulo 8. Então, eu quero falar nessa noite com os irmãos, o tempo que eu tiver, restituição daquilo que foi tirado. E eu tenho certeza que eu falo pelo Espírito Santo de Deus, que tem pessoas aqui que perderam muita coisa um tempo atrás, e talvez no ano de 2023, que acabou agora. Eu preciso, irmão, se eu tenho um estilo de vida, entreguei minha vida a Jesus, eu preciso saber quem sou eu em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra que o tema dela é: de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Porque eu preciso saber quem é Itamar, eu preciso saber quem sou eu, qual é a minha identidade real. Eu preciso ser exato em Deus para saber, para me tentar andar nela. Eu vou errar, mas vou tentar andar naquilo que eu sou. Então, o que é restituição? E eu fui buscar. Restituir é recompensar de forma justa o que foi tirado. Simples. Como 2 mais 2 é 4. É recompensar, literalmente é restituir, é recompensar de forma justa tudo aquilo que lhe foi tirado. Está lembrando da história da mulher? Tudo aquilo que foi tirado. O que é restituição também? É a devolução de algo que pertence por direito a você. É devolução de alguma coisa que te tiraram, que lhe pertence por direito. E aí, eu tenho um leque de palavras para te dizer. Talvez esteja no teu coração aí: eu perdi dinheiro, perdi herança, meu irmão pegou aquilo, tem de casa sim, perdi aquilo. Mas eu não estou só falando nisso aí. Eu estou falando aquilo que é de direito. Você ser feliz. É teu lado emocional estar equilibrado. A tua saúde está em dia. É você estar feliz com tudo aquilo que você faz. É você não ver a hora de chegar de manhã para ver o sol nascer. É não chegar à noite e achar lindas estrelas e o brilho da lua. Mas eu sei pelo Espírito, porque Deus não faz nada casualmente, que tem pessoas que foi roubado isso. Tem pessoas aqui que não está vivendo, está sobrevivendo. Essa é a palavra. Por isso que o tema da palavra é restituir. Não é aquilo que você perdeu, é aquilo que lhe foi tirado. Satanás tirou muita paz de muita gente. O diabo, ele trabalhou forte para tirar a paz das pessoas. Vivemos dias de angústia, irmão. A depressão virou gripe. Toda esquina, toda casa tem alguém com depressão. Você ouvia falar tanto de depressão como tem nos dias de hoje? A paz das pessoas. E as pessoas ficam numa angústia. Qual que é o certo, qual que é errado, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. E aí muitas vidas desviam do caminho do Senhor, em busca de acertar, porque você não quer errar. O pior, incrédulo, o leigo, ele sabe quem é Deus. A Bíblia diz no Salmo 19 que a glória, o espaço, o firmamento, testifica a presença do Criador. Você pode dizer amém? Por mais que eu não conheça a palavra, eu olhar para o céu, eu vejo Deus. E as pessoas, muitos perderam essa essência, porque lhe foram tirados, lhe foram arrancados. As circunstâncias da vida, o fardo do dia a dia, a angústia do dia a dia, a pressão do dia a dia. De que se queixa o homem, a Bíblia diz? Se queixa dos seus próprios pecados. Deus não trouxe tribulação para homens. A tribulação que o Senhor deu foi para o homem, foi para a sua formação. O Senhor não leva ninguém para o deserto e mata no deserto. Ele leva porque lá é escola de profeta, como dizia os poetas cristãos. Todos. Você abre Gênesis ali no capítulo 11, você vê um monte de gente que sofreu para a glória de Deus. Então, as angústias veio porque foi tirado. Você tem certo, Hebreus 11, né? Tá vendo? Olhou assim, fez que eu errei. Então, meus irmãos, restituição daquilo que foi tirado. Eu queria passar para você dar uma viajada na Bíblia. Alguns exemplos bíblicos, 1 ou 2. Eu queria passar para ti exemplos da Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Lucas. Vou te passar um texto que você lê direto, capítulo 15. Olha que coisa linda, irmão. Lucas capítulo 15. Deixa eu ler 3 versículos. Versículo 20, Jonathan. 20. E levantando-se foi para seu pai.
Nós vamos falar do filho pródigo. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. 21. E o filho lhe diz: pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor, mas a melhor mesmo roupa. Vesti, ponde um anel no dedo e sandália nos seus pés. Versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Comamos e regozijemos. Quem tomou a decisão de sair de perto do pai e pegar os seus pertences, segundo ele, o que lhe cabia, que de fato era, não era uma herança, porque o pai estava vivo, mas quem tomou essa decisão de fazer isso foi o filho pródigo. Realmente foi ele, foi o filho pródigo que teve essa ideia tremenda, né, de sair dali daquele propósito. Mas por que ele fez isso aí? Em uma atitude errada. Em que momento isso aconteceu? Em um momento em que uma porta foi aberta e o diabo jogou isso, jogou essa semente. Jogou essa semente no coração: cai fora da tua casa, essa riqueza é tua, vai regozijar-se no mundo, toma posse daquilo que é teu e vai fazer o melhor. Você acha, irmãos, que uma pessoa que vivia no conhecimento, vivia ali sobre aqueles pais, se eles estão aqui na Bíblia, estão como família de exemplo, eles eram bem, tinham tudo, você acha que ele ia tomar uma decisão por si próprio? Não, isso aqui foi o inimigo que tirou, irmãos. Agora, que fique bem claro, se tirou porque a porta abriu. Se entrou porque a porta abriu. Uma janela foi aberta. Então o filho pródigo agora, ele teve de volta o quê? Sua honra. Ele foi restituído. Nós vimos aqui que até o anel que simboliza uma autoridade foi colocado sobre o dedo dele. Ele teve tudo, irmão, e foi de porção dobrada. Porque a honra que deram para o filho pródigo quando ele retornou foi pelo menos 10 vezes mais do que ele tinha quando morava com a família. Ele nunca foi tão bem tratado como ele foi agora. E o próprio pai diz: porque aquele que havia se perdido voltou. Eu quero sempre que você foque nessa palavra. Ainda que você tenha, vamos usar uma linguagem da terra, tenha pisado na bola. E que o diabo, ele tirou aquilo que era teu, que você sabe o que é. Ainda que tenha sido tirado, Deus quer restituir de volta. Deus quer restituir de volta. O Senhor quer te honrar de volta. Eu lembro que eu era muito usado ou usada por Deus. E por que você não é mais? Porque algum dia foi tirado. Será que foi só você que tomou essa decisão? Ou você acha que a Bíblia que diz que o nosso adversário, ele está 24 horas tentando pegar uma brechinha em derredor para entrar e tirar o propósito, você acha que não teve o dedinho dele? Meus irmãos, é triste uma pessoa que vive nos caminhos do Senhor e por algum motivo ele se afasta. A dificuldade dele para voltar é muito gigante. Eu sei que tem pessoas aqui que estavam afastados e alguns que lá no íntimo estão meio que afastados. E você sabe a sua dificuldade para voltar à essência. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O Senhor quer restituir isso para você. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Você vai orar de novo, vai ter vontade de orar, você vai ter vontade de ler Bíblia, você vai fazer tudo, porque Deus quer trazer de volta. Então, esse jovem, o jovem pródigo, né, o filho pródigo, ele retorna, e agora com honra, e é restituído o seu direito. Teve uma confusãozinha com o irmão, mas foi lhe dado por direito. Ele foi restituído por direito. Aquilo que o diabo levou no momento que ele abriu uma porta gigante. Eu queria que você entrasse também num texto bastante conhecido, de um exemplo. Gênesis no capítulo 41. Coloque aí, Dai, por gentileza. Eu acho tremendo esse texto. Gênesis 41, 4 versículos, 39 e 43. Eu vou falar de José. Aliás, a Bíblia vai falar de José. Olha lá o que é que diz. Ó. Depois disse Faraó a José. Visto que Deus se fez saber tudo, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Josué estava num processo aqui. Já tinha discernido os sonhos.
do tempo ruim e tempo bom. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Próximo versículo. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete, de novo anel, da mão, e o pôs na mão de José, o anel do chefe, do maior, Faraó. Fez-lhe vestir roupas de linho, que será honra na época, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Próximo versículo. E fez-lhe subir ao seu segundo carro. Tinha o principal da presidência, tinha o segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Agora, quem é que não conhece a história de José? José era membro de uma família de 12 irmãos. José foi humilhado. Ele foi humilhado ao ponto de ser vendido como escravo. E se você estudar um pouquinho as histórias das vendas e troca e negociação com a escravidão, eles apertavam o queixo, eles davam murro, eles batiam, tinha alicate, apertava o couro deles, para saber o nível da saúde, o que ele podia ser resiliente no momento que ele estava vivendo. O bom escravo era aquele que gemia, mas não se entregava. Pode bater de novo, mexe. Isso era humilhação. José foi vendido como escravo. José, irmãos, ele foi humilhado só por um propósito. Era um homem que sonhava. José era um sonhador, você conhece a história. José foi humilhado por sonhar, ao ponto de ser humilhado, jogado num calabouço, jogado numa cisterna, depois foi vendido como escravo. Mas o que nós lemos agora, pulando tudo aquilo ali de Gênesis 37, é que Deus restituiu. Deus trouxe de volta o quê? A dignidade do sonhador. Nós sabemos de um sonho, mas quantas vezes houve direção de Deus para Jacó, para Israel, através dos sonhos de José? Porque sonho, Deus usa em sonho, como a Bíblia mostra. Não só lhe restituiu a dignidade ao ponto de se tornar a maior autoridade do país da época. José foi governador. Lhe roubaram os seus sonhos. Tiraram ele do propósito. Parecia que estava tudo certo. O diabo usou seus próprios irmãos. Mas Deus restituiu aquilo que lhe foi tirado. Deus traz de volta agora, e numa proporção maior. Ele foi honrado em duplicidade, em dupla honra, muito mais dupla honra. Porque quando Deus age, ninguém impedirá. Você pode dizer amém? A restituição, como eu falei para você, a restituição é a devolução de alguma coisa que lhe pertence por direito e acabou. Agora, o processo é doído. Imagina o que esse homem sofreu ali, no calabouço, naquelas masmorras escuras que nem sol tinha. Mas ele confiava em Deus. E eu falo para você pelo Espírito Santo de Deus. Você está lembrando de alguma coisa que Deus quer te restituir. Sabe onde é que está o teu segredo de pegar isso de volta, que você perdeu, que o diabo tirou? É ser resiliente. Confiar que Deus vai trazer de volta a paz dentro de casa, a comunhão dentro de casa. Deus vai mudar. Porque isso não é a verdade de Deus para a sua vida. Então José, queridos, agora ele se torna a maior autoridade. Eu quero contar mais um exemplo da Bíblia de uma pessoa que perdeu e perdeu muito. Ela não perdeu bens materiais. Ela não perdeu qualquer coisa. Ela perdeu seu filho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia de novo, por favor, Êxodo, no capítulo 2. Deixa eu falar de uma figura da Bíblia aqui, 4 versículos. E deixa eu relembrar para você quem foi essa pessoa e o que aconteceu com ela. Êxodo no capítulo 2, versículo 5. Você já vai saber quem é. Êxodo capítulo 2, versículo 5. Vou ler 4 versículos. Diz assim, ó. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. As suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela um cesto de junco no carriçal passar, enviou sua criada
e pegou aquele cesto. Por isso que as mães têm aquele cesto, né? O Moisés. Abrindo, viu que tinha uma criança. Opa! E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Vamos lá. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Queres que eu vá te chamar? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou uma vizinha da mãe de Moisés. Tá certo? Chamou quem? A mãe de Moisés. Quando nós estamos corretos, porque ninguém é perfeito, diante de Deus, o errado dá certo. Dizem que a pessoa está com azar, ele cai para trás e quebra o nariz. Mas não é à toa que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Naquele tempo, o povo hebreu, por ordem de Faraó, todos os nascidos homem teria que ser morto na hora do parto. Havia um propósito ali maligno do inferno, que era bloquear a continuação de uma geração que viria na frente, que nasceria o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é hebreu, é judeu. E ali começava a nascer um propósito para destruir os homens. Mas por cargas d'água, que nós sabemos por quê, Moisés não foi feito. Quando nascia, que vinha que sair da placenta, as mulheres quebravam o pescoço dos homens. Moisés não aconteceu. Será que isso é casualidade? Será que é por acaso? Moisés não mataram na hora do nascimento dele. Agora, ela tem uma ideia, porque Deus começou a vida dessa mulher, porque ela tomou uma posição de esconder seu filho. Ela sabia o Deus que ela servia. Vamos colocar aqui, homem nenhum vai matar. Se ele tiver de morrer, vai ser Deus que vai tirar. Mas ela tinha uma confiança e uma fé tão grande, que ela sabia que jacaré não ia comer. Ela sabia que o hipopótamo não ia comer, que a sucuri não ia comer. Ela tinha certeza, porque quando a mulher tem um filho nos pés do Senhor, ela sabe que o filho não é apenas um filho ou uma filha, é um propósito de Deus na vida da família. E aí, irmãos, o que ela faz? Ela toma uma atitude, uma posição de esconder seu filho. A confiança, a fé nela, porém, lhe foi restituído. De forma, imagina a cara de Joquebede, quando chegaram lá, a filha de Faraó pede que você amamente esse filho aqui, porque surgiu assim, assim, assim. Oh, irmãos, meu filho voltou. Meu filho foi restituído. Isso aqui é Moisés, porque das águas eu tirei, foi dado o nome pela filha de Faraó. Mas é meu filho. Eu amo aquele versículo de Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, que diz assim: lança teu pão sobre as águas, para que depois de muitos dias tu acharás. Lançado sobre as águas. Pão é suor. Primícia é tempo de você fazer propósito financeiro, de sacrifício também. Lançar sobre o celeiro, que depois de muitos dias você achará. Você imagina a cara dessa mulher, o coração dessa mulher, a vida dessa mulher, vendo Deus restituindo de volta para ela o seu filho. E diz a Bíblia que ela amamentou até ele crescer. O desmame vai muito, irmãos. O nosso filho foi o que mamou menos, foi 4 meses, 6 meses, foi o Abel. Mas tem mãe que amamenta filhos anos. Eu já vi menino em pé aqui e a mãe, entendeu? Você não já viu também? Faz assim e tal, e conversando aqui, ó, desse tamanho. Agora, se a formação, o caráter, as descobertas psicomáticas de um ser humano, é quando ele passa dos 3, 4 anos de idade, você acha que essa mulher não disse ali na intimidade: meu filho, tu és sangue do meu sangue. Moisés, tu és um propósito de Deus. Tu és meu filho, meu filho. Eu te coloquei pequenininho porque queriam te matar. Agora Deus me restituiu meus sonhos. Deus trouxe de volta aquilo que eu mais queria, era ser sua mãe. Meus queridos, para Deus não existe nada perdido. Se anime agora onde você está e acredite que não tem nada perdido. Deus vai trazer de volta aquilo que é teu. Restitui, Senhor, eu quero de volta aquilo que é meu. Você não tem que restituir, pedir aquilo que não te pertence, seja justo. Mas aquilo que era teu, peça que Ele vai te dar.
Você imagina a dor dessa mulher Joquebede dizer, meu Deus, meu filho foi, eu sei que o senhor vai cuidar dele, mas jamais ela imaginaria que ele voltaria. A fé dela é que ele ia ser cuidado onde ele estivesse, acabou. Ao ponto que se um peixe engolisse, ia fazer igual Jonas. Quem sabe ela não fez essa oração? Não fez porque ainda não tinha Jonas. Você entendeu? Mas ela tinha aquela convicção que aquilo não estava perdido. Ei, eu tenho uma palavra para ti. Aquilo não está perdido. Deus está restituindo. 2024 é o ano da exatidão. Deus não faz nada pela metade. Ele vai restituir tudo certinho. Daqui a um ano nós estamos dando testemunha do que Deus fez na tua vida. Então, é um exemplo clássico que eu tenho na minha vida, que eu entendo de restituição, é a vida de Joquebede. Porém, o que a gente paira sobre nossas cabeças? Você ouviu uma ministração, você viu uma pregação na igreja, tudo isso parece ser fácil. O que eu preciso para entrar nesse nível, viver nesse ambiente, que eu vou restituir aquilo que eu realmente preciso restituir? Existem algumas condições, irmãos. Como eu restituir? Primeira coisa, ter certeza que lhe tiraram aquilo que era seu. Se restituição, que eu falei para você, é a devolução de algo que te pertence por direito, então o primeiro passo que você tem que ter é certeza que lhe foram tirado aquilo que te pertencia. Aí agora, mais uma vez, você vai trazer para dentro de você. Qual foi a covardia? Qual foi o erro que cometeram, que tiraram tal coisa de você? Eu vinha conversando com o irmão hoje, eu fui em Blumenau, conversando com o irmão. Ele falou que ele é fruto de 3 irmãos, 4 irmãos, 3 ou 4. O pai morreu. Ele era o único filho da mãe, os outros 3 eram filho do pai, ele era irmão só por parte de mãe, é assim, né? O pai sempre olhou para ele meio atravessado. E aí, o pai morreu. A única coisa que ficou foi a casinha. Era um terreno. O que a mãe fez em vida? Dividiu para os 3 filhos, assim, e ele ficou fora. Dividiu para os 3, ele era a 4ª pessoa, ele ficou fora. Aí, tua mãe fez isso? Fez. E você, o que você achou? Não, eu não faço questão. Aí eu falei, meu filho, mas como não faz questão? É por direito seu. Tem alguma coisa errada. Mas ela quis fazer isso, eu não vou atrás de nada. Tudo bem. Eu não quis acirrar o clima. Porque acima de tudo estava o amor dele pelo erro da mãe, mesmo errando, estava certo. Mas, meu irmão, eu quero restituir aquilo que é meu. Quero de volta aquilo que é meu. Não entregue de mão beijada ao diabo aquilo que é teu. Como é que está teu casamento? Vou usar uma palavra que eu nem gosto. Está um inferno. Essa não é a verdade de Deus para você. Tem coisa errada. Teu casamento não pode se acabar nunca. O verbo separar não se pode ser conjugado na vida de um casal. A dificuldade vem, mas para isso existe desde a psicologia até o altar, onde pastores treinados pelo Espírito Santo vai te ajudar. Mas não abra mão daquilo que é teu. Deus não te casou, homem e mulher, porque você é bonito, sua mulher é bonita. Porque Deus, ele não une corpos apenas. Deus, ele une um propósito. Eu abri de mão daquilo que é real na minha vida. Irmãos, eu vou atrás até minha última gota de sangue. Mas eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. Só aceito o sofrimento na minha vida para treinamento. Tanto faz passar fome, andar nu, sei que nunca vou andar. Tanto faz ser honrado, tanto faz ser rejeitado. E isso acontece normal. Nós chegamos, qualquer cristão chega no lugar, as pessoas, hoje não, mas por muito tempo virava a cabeça. Os cristãos eram vistos como lixo. Hoje mudou, graças a Deus. Tem um certo respeito. Eu quero de volta aquilo que é meu. Eu sou filho do rei. Eu entendi que eu sou filho do rei. Irmãos, no capítulo 42, no capítulo 33, o versículo 26, eu acho lindo esse momento,
Olha que coisa linda. Jó, que estava passando o momento da humilhação. Vocês sabem muito bem que onde Jó foi humilhado, ali ele foi exaltado. E ele estava passando no seu momento de humilhação, ele clama a Deus. E Deus agora começa a restituir sua condição de um homem justo. 33, 26. Jó. Por que a condição foi restituída de um homem justo? Está aí o versículo 26. Por que essa condição veio? Porque na Bíblia existem duas pessoas que receberam dois adjetivos na Bíblia iguais. Uma foi Jó. Deveras orarás a Deus que lhe será propício, ele com júbilo verá a face de Deus, e este, Deus, restituirá a sua justiça. Isso é um adjetivo que poucos têm na Bíblia. Eu só conheço dois, que é exatamente Jó e Noé. Noé foi escolhido por ser um homem temente a Deus, justo e reto. São as mesmas características que Deus falou de Jó. Satanás chega com Deus e diz, está vendo Jó, está vendo meu servo Jó? Né? O Senhor diz, vai lá. Mas por que com ele? Reto, justo. E agora ele está orando, Deus começa a restituir a sua justiça. A sua justiça. No capítulo 42, versículo 10, pode colocar no mesmo livro de Jó, que é a segunda coisa. A primeira coisa é você ter certeza que lhe tiraram aquilo. Jó não estava feliz. Segunda coisa, é você tomar uma posição no que a palavra de Deus diz a seu respeito. A seu respeito. Só para finalizar Jó, no capítulo 42, versículo 10, diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, tudo quanto este orava pelos seus amigos naquele momento, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Gente, olha só essa parte, enquanto ele orava pelos amigos, Deus abençoou. Mas veja que coisa linda, Deus deu em dobro tudo aquilo que ele possuía. Deus restituiu a Jó muito mais do que ele imaginava e muito mais do que ele pedia. E por último, meus irmãos, se posicionar, tomar uma posição como cristão, o que que essa palavra diz a meu respeito? O que que a Bíblia diz ao meu respeito? A Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Eu serei suprido de tudo. O ano passado nós vivemos o quê? O ano do bom pastor. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Essa é a verdade. E depois, eu preciso entender uma coisa que está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Pode colocar, Efésios 1, versículo 3. Ela está dizendo que eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, eu sou abençoado. Pode aprender uma coisa se você não sabe. A terra é palco da manifestação das coisas geradas espiritualmente. E está dizendo o versículo que eu já sou abençoado nas regiões celestiais. A minha bênção vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Aí onde nasceu aquele ditado, o que vem de baixo não me atinge. A bênção vem de cima para baixo, do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite.